Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Introdução à Engenharia Oceânica. Nessa aula, nós vamos falar sobre observação e previsão de ondas, ou Waves Observations and Forecast. Parte dessa aula está em inglês, porque essa aula foi produzida em conjunto entre mim, Pedro Veras Guimarães, e o Fabien Leclerc, da Prancha Energia Marins. Nós apresentamos primeiramente essa palestra em 2018 e agora ela foi atualizada para apresentar para vocês. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouco como que funciona os sistemas de previsão de ondas e nós vamos falar também como que eles vêm caminhando junto com sistemas de observações de ondas também. Como que a teoria de ondas foi desenvolvida ao longo do tempo e o que o nosso grupo de pesquisa tem feito para melhorar elas nesses últimos anos. Mas o que é previsão de ondas? Eu tenho uma onda, um sistema de equação, e isso me dá uma previsão. Mas para que serve uma previsão de ondas? Quais que são as vantagens? Por que eu gastar muita energia computacional e muitos cálculos para fazer uma previsão de onda? Isso deve ser papo de surfista, né? Os surfistas devem gostar de previsão de onda porque assim eles podem aproveitar a previsão e saber quando que o mar vai estar bom para surfar, quando que o mar não vai estar bom. Será que isso justifica todos os cálculos que precisam ser feitos para fazer uma previsão de onda? Ah, mas ela também pode ser útil para gerar energia. E para gerar energia, a gente precisa saber que condições de ondas vão ser usadas para gerar essa energia. Afinal, não deve ser só para surfistas que deve ser interessante gerar a previsão de onda. A previsão de ondas também ajuda a explicar uma série de processos oceânicos, como calcular a velocidade de vento no mar, calcular também a contribuição do spray e a troca de momento, temperatura e gás com o oceano. As ondas também vão interferir na cor do mar. Quando eu tenho aquele monte de manchas brancas, a absorção de calor pelo mar vai se apresentar de alguma forma um pouco diferente. E a troca de gás? Ela é essencial para o desenvolvimento de toda a vida no oceano. Me parece que é muito importante fazer uma previsão de onda. Temos também os furacões, né? Quando os furacões são formados, tem ondas muito grandes. E a geração de bolhas, quando as ondas quebram, são processos fundamentais para a geração de furacões. Temos também a previsão de eventos extremos, de ondas gigantes que atrapalham a navegação e causam riscos costeiros. Os primeiros modelos de ondas, eles foram desenvolvidos por volta de 1918 por Gain e Robert Montgain em 1922. Esses primeiros modelos, eles eram calculados manualmente ainda. E eles foram desenvolvidos utilizando uma série de observações de vento e ondas na região entre Portugal e os Açores. E com isso eles conseguiram prever a chegada de swell na costa do Marrocos. Esses primeiros modelos, eles consideravam a duração da pista de vento, ou FET, e a intensidade do vento com base na classificação de tempestades. Então, dependendo do nível e da força e intensidade da tempestade e também da duração dela, esses modelos foram utilizados para prever os primeiros swells que chegavam no Atlântico Norte por volta dos anos 20. Por volta dos anos 1950 e 1960, foram desenvolvidos os modelos de ondas conhecidos como os modelos de primeira geração. Nessa época, foram publicados a maioria dos trabalhos de previsão de onda, e eles foram desenvolvidos principalmente em função da guerra. Nessa época, foi desenvolvido o conceito de espectro de onda e dos modelos de primeira geração. Em 1957, Phillips desenvolveu uma série de experimentos
e obteve diferentes comportamentos de espectro em função de diferentes componentes de vento. Phillips observou que a partir de um certo ponto do espectro, que é proporcional a f na menos 5, o espectro começa a se comportar de forma constante e a sua energia, o pico da sua energia, depois veio a ser relacionado em função da intensidade do vento. Em 1964, Pearson e Moscovitch, eles encontraram um espectro que chamaram de espectro completamente desenvolvido. Esse espectro é um pouco mais complexo que o espectro observado por Phillips e ele tem, em outras palavras, ele é composto por swell e a componente de Windse ou de vagas. Os modelos de primeira geração de ondas, eles surgiram em torno de 1950 e 1970. E eles foram desenvolvidos para encontrar uma relação entre HS, período, o 10, que é a velocidade do vento a 10 metros, a frequência e a gravidade. Eles utilizavam uma série de espectros com características diferentes, integravam esses espectros para ter uma estimativa de HS. Em 1970, foi desenvolvido o experimento Joint North Sea Waves Project, ou JONSWAP, formando que foi onde foi coletada uma série de medidas de ondas no Mar do Norte e, com base nessa série de espectros e coletando uma série de informações de tempestades, eles reconstruíram o espectro de JONSWAP, que é um espectro que tem uma forma bem característica. E com base nesse espectro foram desenvolvidos os primeiros modelos operacionais de previsão de ondas. O primeiro deles foi o SWOM, Spectral Waves Ocean Model. Mas como esses espectros eles consideravam apenas uma forma fixa de espectro, eles não consideravam interações não lineares entre as ondas. Ou seja, uma vez que tu tem uma velocidade do vento dada, tu não consegue mudar a forma desse espectro porque não existiam interações não lineares nessa época. Então, os espectros de primeira geração, basicamente, eles consideram uma forma fixa do espectro que varia em função da quantidade do vento e do tempo do FET, e eles não consideram a evolução do espectro por interação não linear. Então, em meados de 1980, foram desenvolvidos os modelos de segunda e terceira geração de ondas. A diferença desses modelos para o primeiro é que esse sim inclui a evolução não linear do campo de ondas. E esses modelos estavam disponíveis no início dos anos 80 já. A diferença dos modelos de segunda geração para os de terceira geração é que os de segunda geração, apesar de considerar a evolução não linear, eles dependiam de uma forma fixa do espectro. Então, foram criados modelos de terceira geração, que eles consideravam a variação do espectro, ou seja, da energia das ondas, em 5 dimensões do espectro de ondas. Na frequência, direção, x, y e t. Onde x normalmente onde x e y normalmente são considerados a latitude e a longitude e t o tempo. Então, em 1985 foi desenvolvido o modelo WAN. Depois disso, baseado nos mesmos códigos-fontes, em 1990, por Henry Thoman, foi desenvolvido o modelo WaveWatch 3, ou WaveWatch 3. E, mais recentemente, em 1999, foi desenvolvido o modelo SWAN. Esses 3 modelos eles consideram basicamente o mesmo sistema de equação, mas o SWAN ele veio com uma proposta diferente para resolver ondas em ambientes costeiros. Hoje em dia, nós temos basicamente 2 formas de resolver modelos de ondas. Nós temos modelos que resolvem
a fase da elevação da superfície do mar, ou seja, ela resolve onda por onda, considerando a evolução da fase das ondas, e eles modelam diretamente as superfícies do mar como uma forma simplificada da equação de Navier-Stokes. Esses tipos de modelos conseguem resolver muito bem a interação não linear entre as ondas e considerar uma quantidade relativamente boa de ondas. No entanto, eles não conseguem normalmente levar em consideração a influência do vento diretamente sobre a superfície do mar. Alguns modelos hoje em dia já levam isso em consideração. Normalmente eles não consideram calcular a quebra de ondas, ela dificilmente é representada. Também temos uma série de exceções. O desenvolvimento nos últimos 5 anos tem sido muito forte, principalmente nessa entrada do vento e da quebra de ondas nesses modelos que resolvem a fase da onda. E eles precisam de uma resolução tanto horizontal, como vertical, como temporal, para resolver todas as complexas interações entre ondas que ocorrem na superfície. Com isso, eles têm um alto custo computacional e, por isso, eles não conseguem ser utilizados em sistemas de previsão de ondas globais. Então, eles conseguem resolver normalmente apenas uma área pequena, cerca de algumas dezenas de metros, da superfície do oceano, ou no canal, ou de uma baía, dependendo para que ele está sendo usado. Enquanto que os modelos espectrais, eles não resolvem a fase da onda. Esses modelos espectrais, eles vão propagar a energia contida em cada uma dos intervalos de frequência do modelo. Eles vão propagar ele no espaço e no tempo, e também vão considerar interações não lineares entre essas fases, entre as diferentes componentes de ondas do modelo. Esse tipo de modelo, tu pode fazer uma grade para propagar ele relativamente grande quando comparado, porque a energia entre uma célula e outra, ela normalmente tem que ser conservada, exceto por alguns termos que a gente vai falar logo em seguida, né? E eles podem ser usados, então, para resolver ondas tanto de forma global, fazendo a previsão de ondas para o mundo inteiro, como também no aspecto regional e modelando ondas até muito próximo da zona de arrebentação. E alguns modelos também incluem alguns termos que resolvem ondas na zona de arrebentação. Quase a maioria deles resolve, mas não de forma determinística, de forma estocástica ou probabilística. Por isso, esses modelos eles são os modelos mais utilizados para fazer previsão de ondas no mundo, e eles consideram também variações, deformações no espectro em decorrência da entrada de energia pelo vento. Eles também consideram perda ao longo da fase para diferentes interações entre ondas, considerando isso, considera diferentes parametrizações do modelo. Mas, como não é uma relação determinística, nem sempre isso está propriamente resolvido dentro desses modelos. Utilizando essa ideia de somatório infinito das somas espectrais das ondas, a gente consegue derivar o espectro de ondas. E esse espectro de ondas, ele vai propagar ele no espaço e no tempo. Então, a gente vai ter aqui a variação total da energia do espectro da onda, ela vai ser igual ao somatório de uma série de termos fontes da onda, no caso aqui, termo atmosférico, não linear, de dissipação, de perda de energia em contato com o fundo, e uma série de outros termos que são trazidos para dentro desse modelo, que vão calcular a evolução temporal e espacial dessa onda. Então, esse primeiro termo aqui é a derivada total, ou derivada lagrangiana, que vai ser justamente o termo responsável por propagar esse espectro no espaço e no tempo. E aqui dentro também
são considerados uma série de outros processos em função da relação de dispersão que calculam a variação da energia do espectro quando ele está em contato com correntes ou devido à variação de batimetria. Esse primeiro termo aqui, ele é parametrizado, ou seja, ele não é resolvido em função de uma derivada. Ele vai ser uma proporção de energia que vai ser dada para o modelo em função da interação atmosférica, da entrada de energia pelo vento ou dissipação pelo atrito com o ar. Esse outro termo aqui, ele é responsável pela interação não linear e evolução não linear do espectro em águas profundas, tá? Ele vai ser responsável por transferir energia das componentes de mais baixa frequência para as componentes de mais alta frequência do espectro. Enquanto que esse termo aqui, ele vai ser responsável por todos os parâmetros de dissipação de energia de onda, como a quebra por whitecap ou os carneirinhos, aqueles que a gente vê na superfície do mar. Também vai ter a dissipação por energia turbulência, por interação turbulenta, tá? E esse último termo aqui é o termo de bottom friction, que é a perda de energia no espectro quando ele se aproxima da costa e encontra o fundo, tá? E aí depois tem uma série de outros parâmetros que não são tão relevantes aqui para a gente, que vão considerar a interação onda com gelo e uma série de outros parâmetros que a gente não vai falar aqui hoje. Quando as ondas são formadas nos oceanos, diretamente pela ação do vento, normalmente elas se espalham a energia transferida para as frequências mais altas do espectro. E aí ela forma essas pequenas ondinhas assim, que vai estar com uma série de fenômenos de quebra, e o período delas vai ser um período baixo, né? Frequência alta, período baixo. Tá? E à medida que elas vão se propagando ao longo do oceano, elas tendem a se agrupar. E aí elas tendem a se mover com velocidade de grupo. E aí essa velocidade do grupo vai depender justamente da frequência de onda. E à medida que essas ondas vão se agrupando, elas vão ficando cada vez mais rápidas. E a velocidade de grupo delas vai aumentando. E o período também delas vai aumentando. E ocorre uma transferência não linear de energia, então, das frequências mais altas para as frequências mais baixas, formando o swell que se propaga no oceano. Esse swell, muitas vezes, se propaga com velocidade mais rápida até do que a tempestade. Então, se tu tem uma tempestade aqui, próximo do ponto onde ela está sendo gerada, na frente dessas ondas, tu vai ter uma linha de swell, né? E enquanto que atrás, tu vai ter ondas com períodos mais baixos. E esses swell vão se propagando ao longo do oceano, conservando energia, até que eles dissipem energia na costa. O processo de entrada de energia no modelo pelo vento é baseado na teoria de Miles. A teoria de Miles considera que quando o vento se propaga pela superfície, ele causa, na parte de entrada do vento na onda, ele causa uma pressão positiva, empurrando, como se estivesse empurrando a onda para baixo. E depois que o vento passa, ele causa uma pressão negativa. Então, é como se o vento ele tivesse de um lado empurrando a água para baixo e do outro lado puxando a água para cima, fazendo com que a superfície se mova para cima e para baixo. E a gente já pode ver aqui que esse é um processo não linear, né? Porque à medida que o vento empurra a superfície para baixo e puxa ela para cima, essas ondas vão começar a crescer. E à medida que essas ondas começarem a crescer, elas vão começar a influenciar o campo de vento. Então, ela vai empurrar a onda, vai fazer aqui, e esse processo aqui vai entregar energia do vento para a superfície da onda, e essa onda vai começar a crescer e
causar esses distúrbios no meu campo de vento, vai aumentar esses distúrbios no meu campo de vento. Esse processo todo vai fazer com que as ondas cresçam de forma exponencial e de forma dependente do próprio perfil das ondas. Ou seja, quanto maior for as minhas ondas, mais elas vão tender a crescer, porque mais exposta essa minha face da onda vai estar à superfície do vento. E esse é um dos termos mais complicados de resolver nos nossos modelos de onda. O próximo termo que eu vou falar para vocês é o termo de interação não linear das ondas. E, por incrível que pareça, esse termo possui uma solução analítica. No entanto, a solução analítica que se usa dos modelos é muito cara computacionalmente. Então, normalmente se usa uma parametrização que se chama DIA, que é uma parametrização que simplifica um pouco esses processos. Essa parametrização é usada tanto nos modelos WAN, SWAN, como o Wavelet 3 que eu tinha falado para vocês anteriormente. Essa teoria ela é baseada que os pares de ondas, quando tu tem duas ondas interagindo, elas podem formar dois pares de ondas podem formar até 4 ondas. E eles podem criar uma ressonância, e com isso a gente consegue distribuir a energia entre as diferentes componentes de ondas. Então, se eu considerar, por exemplo, um espectro aqui de John Swap, tá? Que é um espectro simplificado da representação do oceano, tá? Eu vou ter que a parte aqui, ó, essa parte aqui que tem uma frequência maior, ela está aqui dada como negativa. E aqui tem uma setinha aqui que está empurrando ela para cá, né? Ou seja, o que significa? Significa que ela está doando energia, essa parte aqui, ela está doando energia para essas componentes aqui do espectro, tá? Que são componentes de mais baixa frequência. E essas são interações quádruplas, que são chamadas, né? Entre ondas. Então, basicamente, elas fazem justamente esse papel. As ondas, duas ondas que estejam nessa frequência, elas vão se somar e formar uma onda que esteja numa próxima frequência de forma ressonante, e a interação entre essas ondas vai formar ondas de mais baixa frequência. Então, a energia total, se a gente somar todas essas componentes de energia aqui, a integral delas vai continuar me dando o espectro de John Swap que eu tinha inicialmente. No entanto, aqui não vai ter perda de energia, vai ter apenas redistribuição dessas energias. Então, se a gente pensar ali naquele processo lá, que eu estava falando para vocês, da geração do vento, normalmente quando a gente está numa zona de geração de tempestade, a gente tem ondas de baixa frequência. E é justamente isso. O vento ele vai bater sobre a superfície e ele vai tender a entregar energia para essas ondas de alta frequência, tá? E essas ondas de frequência aí no futuro vão doar energia para as ondas de baixa frequência, fazendo a formação do swell. Então, por exemplo, uma tempestade, normalmente, ela gera ondas de até 10 segundos, tá? Pode ser que uma tempestade gere ondas de maior período, mas normalmente. E aí, com o tempo, elas vão se agrupando e vão chegar a períodos de 18, 20 e poucos segundos, mais ou menos, em função dessas interações não lineares, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, aqui no Atlântico Sul, a gente tem um mar que ele é muito governado por tempestades. As ondas que chegam aqui na nossa costa, elas são muito próximas da zona de geração. Por isso elas chegam com um período muito baixo, porque não deu tempo delas interagirem, delas fazerem essas interações não lineares para formar um grande swell de longo período. E aí, quando a gente analisa, por exemplo, a costa do Pacífico, por exemplo, a gente tem um oceano muito maior lá. Então a gente tem um espaço para ser formado, que depois da geração da tempestade, para que sejam formadas ondas de longo período.
Então, se vocês analisarem um mapa de período de onda global, vocês vão observar que onde a gente tem as maiores regiões, os maiores espaços no oceano, no caso no Oceano Pacífico, a gente vai ter ondas de muito mais longo período sendo formadas no Oceano Pacífico do que no Oceano Atlântico. Claro que isso vai depender da região da costa que nós estamos analisando e da propagação da tempestade por si só. Tá? E um fato curioso é que, apesar das ondas de mais longo período estarem no Oceano Pacífico, as maiores ondas, em termos de altura, que já foram registradas no planeta, elas se encontram no Atlântico Norte. E o próximo termo de dissipação de energia de onda dos modelos de ondas, que é muito importante, é o termo de perda por quebra. Pode ser quebras em águas profundas ou tanto quebra em água rasa, tá? Vamos começar falando pelo termo de água profunda, tá? Então, quando uma onda quebra em água profunda, ela gera espuma e turbulência na água, né? E isso tem um papel fundamental, principalmente na troca de gases, né? É a principal forma de injeção de gases no meio marinho. Quando a onda quebra também, ela gera spray, e essas pequenas bolinhas de água que ela vai soltar na atmosfera, elas são fundamentais na compreensão de processos, por exemplo, como a geração de furacões, né? E se a gente pensar do ponto de vista de satélites, quando tu tem uma superfície turva cheia de bolinhas, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, isso também vai vai modificar o sinal de retroespalhamento do sinal do radar, né? O radar ele trabalha com o radar de um satélite, né? Ele trabalha com um feixe que é emitido, um pulso que é emitido, e esse pulso bate na superfície. Quando esse pulso retorna para a superfície, ele retorna com uma intensidade e um tempo de retorno específico que vai ser utilizado para calcular a elevação da superfície. E quando tu tem uma onda, as bolinhas essas e a turbulência que gera na superfície também vai alterar toda a propagação de retorno dessa onda. Isso é um dos fenômenos que a gente está tentando estudar hoje em dia. Tá? Então, a quebra de onda, apesar de ela ser estudada ainda desde dos anos 50, 40, 50, ela ainda é um dos processos mais mal compreendidos no termo das ciências das ondas. As primeiras parametrizações de quebra de onda que foram desenvolvidas, elas foram desenvolvidas baseadas na energia do espectro como um contrabalanço à energia do vento. Então, elas não tinham nenhum processo físico ocorrendo por trás. Elas simplesmente tentavam resolver um espectro de onda para que ele se aproximasse de um espectro de Pearson-Minkowitz. Tá? E eles consideravam, então, a quantidade de energia do vento e uma quantidade certa de dissipação de energia de onda para tentar resolver o balanço de energia e representar a superfície do oceano de forma correta nos modelos. As primeiras teorias de dissipação de energia no espectro do modelo foram desenvolvidas por Phillips em 1984, 1985, tá? E Phillips observou que quando tu se aproxima do final do espectro para as ondas de baixa frequência, chega a ter uma tendência praticamente linear desse espectro, que é proporcional a K é o número de onda elevado a 3, tá? Ou F elevado na menos 5. E essa é uma das foi um fenômeno que é observado e ele é verificado até hoje. Então, tem uma série de papers mais recentes, os primeiros a observarem e constatarem e dizerem que realmente isso era verdade, foram os papers de Banner e colaboradores em 2000, né? E com base nessa parametrização, eles desenvolveram a primeira
ideia física de dissipação de energia de ondas que foram desenvolvidos por os modelos de onda, que são baseados na saturação do espectro, que foi o princípio desenvolvido por Phillips. E aí, Banner, em 2000, eles acharam um limite muito parecido com o encontrado por Phillips, e aí eles escreveram isso em termos de termo-fonte para a dissipação de ondas nos espectros do. Então, aqui fazendo uma revisão agora do que a gente falou até agora, né? Nós temos os principais termos-fontes, que são termos que são parametrizados de entrada e saída de energia no nosso modelo de onda, né? E eles são compostos por termos atmosféricos, né? Que são a entrada de energia pelo vento e também a saída de energia pelo vento, né? E são funções da fricção do vento na superfície do mar. Depois nós temos os termos de dissipação de energia no oceano, que são devidos à quebra e também à turbulência gerada durante o processo de quebra. E para vocês terem uma ideia de como que isso é parametrizado dentro do modelo, essa equação relativamente grande, mas eu vou explicar ela de uma forma bem simples para vocês, tá? Aqui é o meu termo de dissipação por whitecapping, tá? Aqui é um parâmetro que é usado para regular a quantidade, a energia que é dissipada durante essa quebra. E aqui são parâmetros estatísticos que são calculados a partir do espectro, tá? Então, BR é um limite, é um valor limite, que eu já vou falar mais dele para vocês, que vai dizer quando o espectro está saturado de acordo com aquele espectro, aquela propriedade Baking que é calculado, que eu tinha mostrado para vocês, que foi calculada por Phillips, tá? Então, quando as ondas estão acima, quando a energia da saturação do espectro está acima daquele valor máximo, ela tende a quebrar e tu remove energia do sistema. Se ela está abaixo, né, daquele valor, então é dado zero e a gente não perde energia do sistema, tá? De forma bem superficial, é mais ou menos isso que está acontecendo dentro do modelo na parte de quebra, tá? E aqui, essa parte do espectro considera a parte unidimensional e aqui a parte direcional do espectro, tá? E aqui esse termo aqui que eu me esqueci de falar para vocês é um termo também que é um termo de ajuste e para controlar o espalhamento direcional que acontece do meu espectro. E aqui tem uma figura que eu gosto muito, que é do livro do Fabrice Herdouin, Waves in Geoscience. Tá? É um livro muito bom, recomendo se vocês têm interesse e estão estudando ondas de baixar eles. Ele está disponível gratuitamente pelo ResearchGate do Fabrice. Eu não falei antes, mas o Fabrice foi o meu orientador, Fabrice Herdouin foi meu orientador durante o doutorado. E essa é uma figura que eu gosto muito, inclusive eu botei na minha tese, que é uma figura que compara a geração de ondas depois de um período de 3 horas, considerando o estado inicial zero, né? Como que está os diferentes termos fontes do espectro depois de 3 horas e depois de 48 horas, quando ele já está bem desenvolvido, né? Então, aqui em azul, nós temos os termos fontes, né? Aqui a gente tem a energia total do espectro, tá? E aí, aqui em azul, a gente tem o termo fonte. Em verde, a gente tem o termo de interação não linear. E aqui a gente tem o termo de dissipação. E aqui é a energia total do espectro, tá? Então, aqui a gente pode observar que teve uma evolução do espectro. Então, a gente tem um espectro muito mais larguinho aqui, né? E aí, com um pico que está aqui em cerca de 0,25 Hz, né? E aí, se a gente olhar aqui, depois de 48 horas,
tá? Esse pico não se encontra aqui, ó. Aí ele vai se encontrar justamente, praticamente todo nessa região aqui, né? Opa, todo nessa região aqui, tá? Ou seja, houve uma migração da energia de ondas por interação não linear. Vamos ver como é que está o termo de interação não linear, que é o termo verdinho aqui, tá? A gente tinha uma alta interação não linear aqui, que estava transferindo dessa parte aqui que era negativa para uma parte positiva, né? E aqui também, isso daqui foi migrando, e aqui foi ficando cada vez mais, foi migrando junto com a variação da energia da onda, né? E ficando cada vez mais pontudo e transferindo cada vez mais energia da alta frequência para baixa frequência, tá? E o termo de dissipação, como é que ficou? O termo de dissipação, ele vinha dissipando, dissipação é sempre negativo, tá? Ele nunca é positivo, né? Diferente do termo não linear, ele vai ser sempre negativo, tá? Ele vai estar dissipando mais aqui nessa região, tá? Aí aqui próximo do pico do espectro, ele não está dissipando muito, ou seja, ele vai próximo dessa região aqui, ele vai ter uma queda na dissipação. E aqui é onde está ocorrendo os fenômenos de formação de ondas, tá? E é onde está aumentando aqui, ó, o input do vento aqui, ele está dissipando bem mais. Por isso que a energia do espectro fica baixa, porque a gente tem mais dissipação proporcional à geração. Isso mantém a energia aqui dessa região do espectro bem baixa, tá? Aqui também, ó, a gente pode considerar praticamente ver uma similaridade, né? Praticamente aqui essa região está bem desenvolvida e tudo de energia que está sendo gerado nessas componentes do espectro está sendo dissipado. E aqui é uma figura do, do artigo do Arduan 2010, né? E aqui compara a formulação do WaveWatch utilizando uma parametrização antiga, né, que era antes dessa formulação de quebra do Arduan, que é baseada em Philips, comparando com uma simulação de Bitlot com os termos fontes de Bitlot em 2005, tá? Então, aqui é o RMS, né, da superfície em porcentagem. Então, quanto mais próximo aqui, significa que o meu RMS é menor. Tá? Quanto maior for o meu RMS, pior é a minha simulação. Tá? Então, olhem a diferença aqui, o quanto que melhorou com esse novo termo fonte de 2010 do Fabrício Arduan, em função como é diferente da qualidade dos resultados do Bitlot. Tá? Esse daqui, os resultados do Bitlot utilizavam o ST3, esse aqui é o ST4 do Fabrício, de 2010, então ST3 e ST4, que é baseado na teoria de Miles para quebra de onda, que é baseada puramente no shape do espectro. Tá? Enquanto que esse daqui é baseado na teoria de Philips, que é baseado na saturação do espectro. Tá? É a principal diferença entre essas duas simulações. Claro que temos diferença também no termo fonte das duas simulações. E agora chegamos na parte de dissipação em águas rasas aqui, né? Então, quando a onda ela vai se aproximando em águas rasas, a interação com o fundo ela forma uma interação não linear também, que se chama interações tríades. E essa interação ela é responsável basicamente por aumentar a esbeltez da onda, né? Então, à medida que a onda vai se propagando, essas interações tríades elas vão deixando a onda cada vez mais pontuda e mais estreita na base, né? Então, tu forma um perfil não linear de distribuição da onda, agora ela não é mais uma onda senoidal, né? E ela se propaga com um formato mais parecido com uma onda de Stokes. E agora vamos ver como que esses modelos são validados, né? A apresentação era sobre observação e previsão de ondas, né? Até agora nós só falamos de previsão,
E agora que a gente já conhece os termos fontes, vamos ver como que esses modelos foram validados e avaliados, tá? A forma mais tradicional de avaliar esses modelos é por meio de boias, tá? Essas boias são algumas boias, não são muitas boias, que são colocadas no meio do oceano e elas ficam flutuando na superfície do oceano. E aí elas podem ter GPS ou acelerômetro, tem várias formas de construir uma boia, né? E elas vão ter qualidades de resultados e vão se comunicar de formas diferentes. Eu não vou entrar em detalhes, mas elas são medidas pontuais de uma série de elevação na superfície do oceano. Tá? Nós temos também os ADCPs, né? Que são medidas acústicas. Eles têm, cada BIM desses, eles têm um sensor acústico que vai medir a velocidade orbital das partículas que estão se movimentando na sua redondeza, velocidade orbital ocasionada pela variação da onda, e normalmente o BIM central, esse daqui, no ADCP, ele é um sensor de pressão, tá? Esses são os ADCPs que são bons para medir ondas. Os ADCPs que não têm esse sensor central, ele é bom para medir corrente, mas ele não é tão bom para medir ondas, tá? Eles são normalmente colocados no fundo do mar e aí, à medida que a onda passa, ela vai ocasionar uma variação na pressão da superfície do mar e com isso tu consegue avaliar a elevação da superfície do mar e tu vai ter um resultado praticamente muito parecido com o resultado de uma boia se as condições de implementação do teu ADCP estiverem boas. Nós temos também sensores de pressão, né, que são um pouco diferentes daqueles do ADCP. Pode botar aqui um exemplo de um campo que a gente fez em uma ilha lá, né, que a gente fez na ilha da França. E aí, à medida que as ondas se propagam, elas causam uma variação de pressão na superfície, e essa variação de pressão na superfície pode ser medida por esses sensores aqui. Nesse caso aqui, a gente lá tem uma variação de maré de cerca de 8 metros, nesse lugar que a gente botou esses sensores de pressão. Então, na maré baixa, a gente botava os sensores de pressão, e aí, quando as ondas subiam, esses sensores ficavam coletando os dados o tempo inteiro. Quando a maré subia, a gente conseguia ver a variação de ondas em função da profundidade. E aí nós temos também as formas remotas, aquelas formas são todas em sítios, são feitas para botar unicamente em um ponto. E nós temos as formas remotas de medir ondas, que são utilizando satélites, altímetros ou satélites do tipo SAR. Os satélites do tipo altímetro, por exemplo, vai ter uma passagem de satélite, ele vai emitir uma onda de forma cônica, que vai bater na superfície. Essa onda vai descer, interagir com a superfície e retornar, e vai retornar um sinal com as informações do campo de onda, tá? Se a superfície for lisa, no caso, ele não penetrar na água, né? Ele vai retornar um ponto circular assim completo. Se a minha superfície for composta por ondas, esse meu sinal de retorno ele vai voltar de forma irregular e a gente vai conseguir observar, medir a variação de elevação da superfície devido às ondas em função dessa distribuição não homogênea do sinal de retorno no altímetro. Os satélites do tipo SAR são um outro tipo de comprimento de onda que é emitido. Eles vão emitir a onda com um certo ângulo e a onda vai retornar à superfície com um certo ângulo, tá? E aí, em função das ondas que estão nessa superfície, a superfície do mar vai espalhar essas ondas em diferentes ângulos e vai voltar um sinal diferente para esse satélite ao longo da trajetória de passagem desse satélite também, tá?
E aqui tem uma imagem de exemplo que a gente já tinha usado antes, de uma imagem de retorno de satélite do tipo SAR, já tratada, tá? E é importante notar que quando a gente tem uma superfície completamente lisa e temos a passagem no satélite tipo SAR, as ondas elas não retornam, elas penetram na água. E aí a gente não consegue observar nada, ela fica como se fosse uma mancha preta. Então, é necessário para o satélite tipo SAR que a gente tenha uma certa ondulação na superfície. E aí, quando ele bate na superfície e retorna, a gente consegue medir a elevação ou as propriedades que a gente quer medir justamente em função da intensidade desse sinal de retorno. E o que está se discutindo agora é o projeto SWIM, ou SKIM, que são 2 satélites novos que estão para ser lançados. O coordenador desse projeto é o Fabrice Erdouan, que foi o meu orientador durante o doutorado, e ele está desenvolvendo um projeto agora para lançar o projeto SKIM, que, se tudo der certo, deve ser lançado em 2025, né? E ele vai ser o primeiro satélite que vai ter um sistema rotacional de beams para medir toda a variação do campo de onda no espaço. Então, vai ser como se fosse uma discoteca com diferentes beams, elas vão ficar emitindo sinal e coletando de forma circular, né? Então, cada pontinho desses é um beam que está sendo emitido pelo satélite, e ele vai estar se rotacionando, cobrindo uma área da superfície muito maior, né? E com isso se espera ter o primeiro satélite responsável por calcular um espectro verdadeiro de onda, né? Aqui uma imagem mostrando mais ou menos como que funciona. Nós temos o satélite passando aqui, né? E nós temos esses beams, os diferentes beams deles rotacionando ao longo da passagem do satélite, cobrindo uma área muito maior com uma resolução muito melhor, tá? E aí o que é feito então com esses dados de boia ou esses dados de satélite, tá? Com os dados de boia, normalmente é feita uma comparação por correlação, onde a gente tem, por exemplo, diferentes boias, aqui localizadas em diferentes posições ao longo da costa da França, e aí a gente vai comparar em termos de HS, TP e direção da onda, e nós vamos obter quais são os parâmetros que têm melhor correlação, tá? Baseado nesses parâmetros que têm maior correlação, a gente vai testar os diferentes. Lembra quando eu mostrei para vocês que tinha alguns parâmetros de ajuste dentro dos termos de dissipação? Então, a gente vai pegar aqueles termos, eles estão presentes também, tanto no parâmetro de evento quanto no parâmetro de dissipação. A gente vai testar eles e testar diferentes parâmetros, né? E aí a gente vai encontrar qual que tem uma melhor representação de HS, TP e direção para esses diferentes parâmetros que a gente está ajustando, tá? Não são ajustes físicos, são ajustes puramente baseados em estatísticas da superfície. Isso se chama calibração do modelo, tá? A validação é quando tu compare e diz está funcionando relativamente bem. A calibração é quando tu testa diferentes parâmetros até achar o parâmetro que represente melhor aquela situação que tu está medindo, tá? O grande problema dessa proposta é que pode ser que tu tenha alguma parametrização que esteja funcionando muito bem para uma região e não esteja funcionando muito bem para outra. Nesse caso, então, tu pode usar a mesma metodologia para fazer com o satélite. Só que o satélite ele não passa a mesma vez no mesmo lugar. Então, tu tem que fazer uma composição de satélites. Aqui, por exemplo, mostra uma composição de diferentes dados de satélites que estão passando ao longo de vários dias, ao longo de um ano, né? E aí tu pega qual que era a condição de onda naquele dia, o HS, por exemplo, da onda naquele dia, menos o HS da onda no dia que passou, naquele dia, naquele horário que passou o satélite,
Aí depois, quando ele passar de novo naquela região, tu vai fazer o mesmo cálculo para outra região, para o mesmo cálculo para outra região, o mesmo cálculo para outro satélite, e assim tu vai ter uma cobertura espacial e temporal do teu domínio e poder comparar com a passagem do satélite. Tá? E aí tem regiões que vão se representar melhor, por exemplo, essa região aqui que é águas profundas, normalmente elas se representam um pouco melhor. E a região aqui que tu tem um baiamento, águas rasas, tu não vai ter uma representação tão boa do teu satélite, do teu modelo de onda com satélite. E aí tu pode calibrar ele para essa região e acabar estragando a calibração que tu tinha feito para essa região, então é muito difícil achar uma calibração que funcione bem em todos os lugares. Então aqui um exemplo, considerando diferentes calibrações, mas aqui não calibrações finas, aquelas, né, em termos de mudança e evolução dos modelos de onda, tá? Esse daqui é o modelo ST2, que é um modelo mais antigo, tá? Que foi usado no NCEP durante cerca de 15, 20 anos, tá? Então a gente pode comparar aqui as baias, né? Então aqui, quanto mais próximo de zero, melhor, tá? Aqui a gente pode ver que tinha um erro muito grande no modelo, tá? Ou seja, o modelo estava subestimando ondas em uma série de regiões aqui do planeta, tá? Estava muito mal representado o planeta. Aí, quando substituiu pela teoria de Miles para fazer o termo de dissipação de ondas do modelo, ó, melhorou bastante já, né? A gente tinha um erro aqui que estava na ordem de 25% do resultado do modelo, e esse erro reduziu para a ordem de 10 a 5, tá? Na maior parte do planeta. Aí depois com o modelo desenvolvido pelo Fabris, que foi o ST4, que é baseado na saturação do espectro de Phillips, né? A gente teve aqui uma boa redução, foi para em torno de 5%, tá? Na maior parte da região do mundo. E a gente teve reduções positivas e negativas, tá? Ou seja, teve regiões que a altura de onda ficou subestimada e teve regiões que a altura de onda tendeu a ficar superestimada. E aqui nós temos um modelo ST6, que também é baseado em Phillips, mas ele tem algumas diferenças na formulação, que foi desenvolvido pelo grupo australiano. E ele tem algumas áreas que ficaram piores aqui, ó. Você pode ver que essa região aqui, norte da Austrália, tem uma bias negativa relativamente alta, tá? Então, se comparado com o modelo do ST4, tá? Enquanto que algumas outras áreas aqui, essa área aqui do Pacífico, tu vai ter uma subestimação, enquanto que aqui tu tinha uma superestimação. E aí aqui, esse ST2 foi que é o que foi desenvolvido inicialmente por Thomson, logo que foi desenvolvido o modelo WaveWatch, e foi o modelo operacional por mais ou menos 15 anos no NCEP, tá? Esse modelo do BitLoss, ele é um modelo utilizado pelo modelo de previsão do ECMWF, tá? O modelo ST4, ele é um modelo que foi desenvolvido por Argonne, e ele é o modelo que atualmente é utilizado no NCEP, na Meteor France, na SHOAM, e foi uma parametrização também que atualmente está como padrão no modelo SWAM, tá? Isso tudo são modelos WaveWatch e agora esse daqui também é utilizado no padrão. E esse daqui é o ST6, que foi baseado em German 2016, e ele foi baseado em um experimento em um lago, tá? Então, é um lago George, é um lago grande, mas por isso ele funciona bem para áreas que têm um FET mais curto e uma menor geração. Então, historicamente, tanto a modelagem como a observação de ondas, elas nasceram praticamente junto, né? A partir das primeiras observações de ondas que foram feitas desde 1920,
já começou a se desenvolver os primeiros modelos de onda para tentar prever a propagação de ondas em algumas regiões, né? E a partir daí se desenvolveu uma série de equações empíricas para resolver uma série de condições de estados de mar, mas essas regiões, essas condições, elas são normalmente extrapoladas para regiões que a gente não tem muitas observações. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente praticamente não tem boias operacionais, tem algumas boias recentes do que foram implementadas junto ao Rei de Ondas, que se contam operacionais na costa brasileira, mas comparado com outros lugares ainda é um volume muito pequeno de dados, tá? E esses modelos, eles tendem a falhar em alguns casos extremos. Por exemplo, quando a gente tem ondas muito grandes, como por exemplo aqui assim, a gente começa a ter uma falha na representação de HS desses modelos, né? A gente tende a ver que essa reta aqui que ela estava andando junta, à medida que a altura de onda vai aumentando, os modelos eles vão tendendo a subestimar a quantidade de onda. Tá? Outras situações que eles tendem a falhar é quando a gente tem interação entre onda e corrente. Esses modelos atualmente eles não resolvem bem a interação entre onda e corrente e muitas vezes eles conseguem representar muito bem HS, mas eles falham em representar a forma do espectro de ondas. Então aqui é um exemplo de um gráfico de altura de ondas. A gente pode ver que aqui está cerca de HS de 4 metros, 6 metros, 8 metros, e o modelo está seguindo relativamente bem o padrão, apesar de ter um erro sempre intrínseco, né? E aí, à medida que a gente vai se aproximando de um valor extremo, aqui o modelo parou em cerca de 9 metros e foi medido quase 14 metros de ondas nesse caso, tá? Então, é um exemplo de como o modelo tende a falhar durante os casos extremos. E isso acontece principalmente pela escassez de dados que a gente tem para usar para validar esses modelos. Se vocês lembrarem como que é feito o processo de calibração dos modelos, né? Como que é feito o processo de calibração dos modelos, a gente tem uma alta densidade de valores de pontos para calibrar esses modelos em estados pequenos de mar, que são mais visíveis e mais normais, mas a gente começa a ter uma escassez de dados para comparar com os dados de modelo à medida que esses dados vão ficando extremos, porque valores extremos de ondas, ondas acima de 5, 6, 10 metros, elas não ocorrem com frequência no oceano e mesmo que elas ocorram, por exemplo, para ser capturadas por uma boia, elas precisam acertar justamente a posição da boia. Pode ser que elas estejam ocorrendo em algum outro ponto que, por exemplo, a gente não tenha nenhuma boia para medir. Ou satélites, por exemplo, os satélites eles passam uma vez pelo mesmo lugar e depois eles só retornam esse ciclo depois de muito tempo. Então, se tu está tendo uma tempestade muito violenta e teu satélite acabou de passar, só vai conseguir representar, tu não vai conseguir representar esses dados no modelo, porque quando ele passar de novo, a tempestade já vai ter passado. Então, uma das causas porque a gente está falhando muito na previsão de ondas extremas é que a gente não tem dados no momento para medir essas ondas extremas, tá? Então, como que foi feito a estrutura desses modelos de ondas, né? A gente tem o desenvolvimento e a melhora dos modelos de ondas muito ligada à qualidade dos dados que a gente está dando como função para eles, né? Então, a gente precisa primeiro observar um fenômeno, né? Depois a gente vai analisar, compreender esse fenômeno. Se esse fenômeno for interessante, a gente vai tentar criar uma lei para ele, né? E com base nessa lei a gente vai criar uma parametrização para botar nesse modelo. Depois a gente vai testar o modelo com essa parametrização, fazer uma validação e analisar quando que o modelo tende a falhar e comparar de novo com essa observação e com outras observações, e assim a gente vai
melhorando sempre o nosso modelo, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi tendo mais dados observacionais da superfície e a gente foi cada vez mais melhorando o nosso modelo de ondas. Mas a gente ainda precisa de caracterizar uma série de condições da superfície do mar. Então, para isso, no nosso laboratório foi desenvolvido o experimento BB-Waves, que eu tive parte de trabalhar, e ele ocorreu em 2015, 2016, 2017, talvez ele esteja ocorrendo até hoje, que foi um experimento especificamente desenvolvido para estudar a interação onda e corrente. Teve também os dados que o Fabian coletou em 2011 e 2013 no Mar Negro, na Crimeia, que foram utilizados basicamente para estudar quebra de ondas. Eu vou apresentar isso para vocês logo em seguida. Nós tivemos também o projeto DIME em 2017, 2018 e o projeto de Impact, que foi a continuação do projeto DIME em 2019 e que está continuando até 2021, que foi especificamente desenhado para estudar quebra de ondas durante eventos extremos. Nós temos o projeto SKIM, que foi desenvolvido, que é para o lançamento do satélite, que ele está sendo um processo avaliado em desenvolvimento e aprimoramento. A primeira versão dele foi recusada pela ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e agora ele está sendo ressubmetido com outro nome, e se espera que até 2025 a gente comece a ter um novo satélite para medir ondas e correntes e o espectro direcional das ondas do espaço, tá? E mais recentemente nós também estamos trabalhando com o projeto Caravelle, que é um experimento que foi feito em Miami em 2018. Esse projeto continua até o final de 2021 e nós estamos tentando fazer uma série de experimentos em tanques de ondas para caracterizar as condições de vento durante condições extremas, de vento e onda em condições extremas, em um tanque de onda que eu vou apresentar logo mais para vocês, tá? Então, sabendo todo esse histórico, o que eu vou propor agora, eu vou fazer um resumo dos principais resultados e apresentar para vocês esses principais experimentos que foram desenvolvidos nesses últimos dias com o intuito de justamente de compreender melhor os fenômenos da natureza e melhorar tanto os sistemas de previsões de ondas por forecast, mas também para melhorar condições de aquisição de dados por satélites. Então, o primeiro experimento que eu vou mostrar para vocês é um experimento que ocorreu no Mar Negro, na Península de Crimeia. E esse experimento consiste em capturar as ondas utilizando estéreo-vídeo. Tá? Estéreo-vídeo é um sistema muito parecido com o sistema que se usa nos carros hoje em dia, nos carros esses autônomos, para calcular a distância de pessoas e de objetos. Tá? Alguns usam laser, outros usam câmeras de vídeo. Tá? Então, se vocês verem um carro com duas câmeras na frente, é justamente para calcular a distância. Tá? Então, aqui está a plataforma científica que foi instalada lá, que é uma plataforma, ela tem alguns sensores para medida de onda, como wavecout e lasers, que são instalados aqui na superfície. Aqui é a região onde foram instaladas essas câmeras, que eu vou falar mais para vocês logo em seguida. E no topo dela tem um anemômetro para medir as condições de vento e ainda tem um sensor de temperatura que está instalado por aqui assim. E aqui é uma foto do Mikael e do Fabian deitado dentro da plataforma essas, né? Eles passaram algumas noites nessa plataforma. Normalmente se vai e vem no mesmo dia, mas eles passaram algumas noites lá
justamente porque estava vindo uma tempestade e quando tivesse durando essa tempestade, eles não iam com o barco que para buscar eles não ia poder ficar nessa plataforma. Né? Então, o Fabiano tem alguns relatos bem interessantes desse experimento, foi muito engraçado, a interação deles com os russos e com os pescadores lá. É muito engraçado essa história as histórias desse experimento que eles fizeram. E aqui na imagem da esquerda, esse aqui é o Fabiano, e aqui é Michael Assensi, que hoje em dia é o desenvolvedor responsável pelo modelo WaveWatch. E na época eles trabalhavam no mesmo laboratório. E aí, como eu estava falando para vocês, essas imagens aqui são da tese do Fabien Leclerc, e onde foi desenvolvido todo esse trabalho com estéreo vídeo para trabalhar com esses dados, tá? Depois eu acabei utilizando os mesmos códigos e alguns dados a mais que tinham sido coletados em 2013, que eles estão trabalhando na tese dele, para o desenvolvimento da minha tese. Então, como eu vinha falando para vocês, o sistema de estéreo vídeo, o princípio é o mesmo desses dos carros que são usados hoje em dia, né, para medir a distância de objetos. Então, ele se baseia basicamente em duas câmeras. Então, aqui eu tenho a câmera 1, a câmera 2, e aí, eu conhecendo a posição relativa entre essas câmeras e os parâmetros de distorções das lentes, eu consigo descobrir a posição de um ponto no espaço em XYZ, tá? E a partir desse ponto eu consigo reconstruir a elevação da superfície do mar, tá? Então aqui já é um dado da minha tese, né? E aqui eu tenho um exemplo de elevação da superfície do mar durante uma tempestade lá, um pouco acelerada, né? Mas aí vocês podem ver as ondas passando aqui por baixo dessa superfície. E aqui nesse mapa colorido eu tenho a elevação da superfície em metros, tá? Então ali são condições de ondas relativamente pequenas, né? Que estavam em torno de 2 metros no máximo, tá? 1,5 m, 2 metros no máximo. Esse é um dos casos mais extremos que eu tenho e é numa dessas tempestades que o Fabiano ficou acampado, dormindo dentro dessa plataforma. Né? E aqui, a partir dos pontos de elevação da superfície, cada ponto desse funciona como se fosse um ondógrafo individual. Então, tu vai ter um ponto de elevação e tu vai ter um dado de elevação da superfície para cada ponto dessa grade, e com isso tu consegue reconstruir um espectro tridimensional ou direcional. E esses dados foram muito utilizados para a detecção de quebra de ondas e para análise de quebra de ondas, porque quando a gente tem a imagem, a gente consegue detectar os pontos, a evolução dos pontos brancos na imagem, elas têm muito contraste em relação aos outros pontos da superfície. E aí, a partir de análise de processamento digital de imagem, a gente consegue extrair a região da imagem que está ocorrendo quebra de ondas. E com isso a gente consegue obter as informações em 5 dimensões, em 4 dimensões, da evolução do meu campo da minha espuma de quebra de ondas. Né? Então, aqui eu tenho quando o ponto começa, né? Quando esse fator de quebra começa, e assim ele vai se propagando ao longo da imagem, até que chega uma hora que ele para de quebrar e fica apenas resíduos de espuma na superfície. Tá? Aqui eu tenho já esse daqui é um artigo que a gente está preparando, eu espero que a gente consiga submeter ele até o final do ano, né? Mas é só para mostrar para vocês, né? Cada ponto de quebra sendo identificado individualmente no espaço para diferentes condições de mar. E aí a gente consegue medir a evolução temporal aqui nas coordenadas em pixels, né? E porque a gente tem estéreo vídeo, a gente consegue calcular as coordenadas em função da quebra em x, y e z, tá? Então aqui em coordenadas de metros, né? E aqui em coordenadas de metros a medida de elevação. Então a gente consegue ter essa evolução espacial
do whitecap da onda, né, ou dos carneirinhos. E aí, com base na identificação de todos esses pontos de quebra, na minha tese, eu investiguei o efeito de interação não linear de ondas longas com ondas curtas, né? Então, basicamente, se a gente não considerar interações não lineares entre as ondas, a quebra para uma certa velocidade de vento, ela poderia acontecer em qualquer região do espaço do campo de ondas, e isso se considerou ela aleatória, muito em função disso, né? Mas existem alguns fenômenos, alguns fatores que fazem com que ela quebre em uma determinada posição sobre outras ondas. E aí a gente pode ver que em condições, por exemplo, que eu tenho ventos moderados, eu tenho uma posição, a minha onda começa a quebrar numa posição um pouco mais alta do que normalmente, tá? Isso é muito em relação à interação não linear entre duas ondas. A velocidade orbital das ondas longas, ela faz com que ela interaja com as ondas curtas e elas tendem a quebrar normalmente na crista das ondas mais longas. À medida que eu vou aumentando a velocidade do vento, essas ondas elas vão começar a quebrar em mais diversas posições, e elas vão começar a quebrar não necessariamente só na crista das ondas longas, mas também elas podem quebrar em outras regiões do espaço. E se eu tenho ondas propagando quase que 90 graus, aqui a gente pode ver, ó, se eu tiver ondas propagando aqui, as ondas estão propagando desse sentido aqui, vocês conseguem ver? Ondas mais longas propagando nesse sentido aqui, né? E eu tenho ondas bem curtinhas e a quebra dessas ondas propagando nesse sentido aqui. Ou seja, elas estão praticamente 90 graus. Se eu tenho minha onda propagando 90 graus em relação à onda longa, eu não vou ter interação entre as velocidades orbitais delas, porque elas vão ser ortogonais. E aí elas não vão interagir, e aí basicamente eu posso ter ondas quebrando e começando a quebrar em qualquer posição no espaço, e não mais somente sobre a crista dessas ondas, né? E com isso, na minha tese, a gente propôs uma nova forma de calcular o termo de dissipação de ondas por quebra, né? Então, esse B aqui é o B de Phillips, que eu tinha apresentado antes para vocês, né? E aqui eu tenho o espectro de saturação, que tinha sendo utilizado por Phillips, né? Que ele é bem mais em cima. E aqui é o espectro de saturação utilizado por Arduino. Até a minha tese, então, esse ponto de saturação, ele dependia da condição de estado de mar que eu estava trabalhando. Então, não fazia diferença se eu tinha ondas longas, ondas curtas, ou se elas estavam se propagando de forma ortogonal ou não. E aí, a minha formulação nova que eu propus, ela considera que depende do estado de mar que eu estou trabalhando, ela vai ter uma probabilidade diferente de quebrar ou não. Então, se eu tenho, por exemplo, ondas que estão propagando na mesma direção, ondas curtas propagando na mesma direção de ondas longas, isso vai aumentar a minha probabilidade de quebra. Enquanto que se elas estiverem se propagando de forma ortogonal, os meus parâmetros de dissipação vão estar atuando de forma diferente. Tá? Então, aqui é o termo de dissipação que a gente propôs, né? Onde ele tem um MB aqui, que é um termo de modulação em função do comprimento de onda das ondas longas que estão atuando e da velocidade do vento que entra nesse termo aqui, né? E aqui são simulações da saturação do espectro, considerando diferentes termos de modulação. Então, se eu não considerar nada, o meu espectro tende a crescer até que ele chega a um ponto, que é um ponto máximo, que a partir daí o WaveWatch não deixa mais energia entrar no sistema, tá? Mas se não fosse por esse limite, que não é físico, ele é basicamente calculado para que não entre mais energia no sistema, o WaveWatch continuaria subindo, tá? E à medida que a gente vai aumentando esse MB, que é o fator esse que eu botei,
ele vai se aproximando mais do espectro real que é medido por Philips, tá? E isso resolveu uma série de outros problemas, como problemas de bimodalidades, que eram outro problema que o modelo não conseguia resolver, a gente nem esperava que ele resolvesse com isso. Mas, então, a parametrização do modelo, considerando esse MB, foi um grande avanço para o modelo WaveWatch, porque ele explica fisicamente o porquê desse parâmetro de dissipação, tá? O único problema que não foi resolvido durante a minha tese, que depois foi implementado por Romero alguns anos depois na minha tese, foi a forma de calcular esse MB, tá? Então, eu apresentei uma forma de calcular MB, mas ela ainda precisa ser melhorada. Então, é um campo que ainda está relativamente aberto nessa área, porque a gente precisa encontrar uma forma melhor de calcular esse MB. Aqui foram usados testes constantes, foi uma das últimas coisas que eu fiz na minha tese, mas ele precisa ser aprimorado para que aceite outras condições e que seja validado, tá? Se alguém tiver interesse em dar continuidade nesse trabalho, pode entrar em contato comigo. Eu acho que eu acho que é muito interessante de ser trabalhado. E se vocês lembrarem, um dos outros problemas que eu tinha apresentado para vocês é que a gente anda perdendo uma série de eventos extremos, e eu tinha falado que um dos problemas da gente estar perdendo esses eventos extremos é que faltava observação de dados durante esses eventos extremos. Então, para resolver esse problema, nós desenvolvemos um experimento nesse farol aí que vocês estão vendo, que se chama farol de La Juman, que se encontra no noroeste da França. E esse experimento foi especificamente desenhado para começar a medir essas ondas extremas. As ondas nessa região chegam a passar de 20 metros de altura, em alguns casos. Então aqui é um mapa da França, e o farol se encontra próximo a uma ilha em alto mar, tá? Por isso que é exposto a tempestades tão extremas. E para chegar lá só pode chegar ou de barco ou de helicóptero. Para fazer esse experimento, nós utilizamos de um sistema de estéreo vídeo, igual aquele que eu tinha mostrado para vocês no experimento no Mar Negro, e um sistema de um radar X-band. E a gente ainda tinha uma série de acelerômetros que foram colocados ao longo do farol, porque a gente também estava interessado não só em medir essas ondas próximo do farol, mas também em saber como que a estrutura do farol se comportava quando essas ondas gigantes atingiam ele. Nós também instalamos no fundo, próximo a 60 metros de profundidade, um ADCP e uma boia da Datawell que estava a cerca de 3 km, que é mais ou menos no limite de cobertura do radar. Tá? O ADCP, depois do primeiro inverno, ele foi encontrado completamente destruído no meio das rochas do outro lado de uma ilha que se encontra distante do farol. E aí a gente até conseguiu recuperar o cartão de memória do ADCP, recuperamos parte dos dados e mostrava que o ADCP, mesmo estando devidamente instalado por mergulhadores profissionais, ele tinha uma oscilação de cerca de 60 graus quando passavam essas ondas gigantes por ele. Né? E aí até que chegou uma hora que uma dessas ondas levantou ele e carregou ele até essa praia, e ele nunca mais foi visto inteiro. Então aqui um vídeo da gente chegando no farol. Eu tinha falado para vocês que só chegava de helicóptero, né? Mas não tem um heliponto. Então a gente tinha que descer no helicóptero por um cabo de aço que nos descia até a superfície até o teto desse farol, né? Esse farol tem mais ou menos 50 metros de altura, e aí a gente descia por esse cabo, e todas essas operações eram comandadas pela Farivalise, que é o equivalente, que é o setor que cuida das boias e dos faróis lá,
e o helicóptero era um helicóptero como se fosse equivalente a um helicóptero dos bombeiros, que é um helicóptero que é usado para resgate em alto mar. E aqui nessa foto, eu aqui deitado, estava fazendo todo esse sistema de instalação das câmeras, né? A gente é equipado com com EPIs de segurança para operar no teto do farol. Aqui a gente estava praticamente a 50 metros de altura, e aqui quem estava me suportando era o Jean-François Philippot, que é o CEO da companhia e o coordenador desse projeto, tá? E aqui eu tenho uma foto das duas câmeras, elas estavam dentro da caixa, né? Então não dá para ver as câmeras, mas são dois sistemas de câmeras, eles foram instalados, cada um, o farol ele tem como se fosse um teto aqui, e a gente instalou ele próximo desse teto. Elas estavam mais ou menos a 5 metros de distância uma da outra. E aí aqui o exemplo, né, do resultado de estéreo vídeo que a gente tem das ondas na frente do farol. É como se fosse um evento extremo. Aqui eu botei como se fossem pequenas boias, né, que vocês podem ver elas subindo e descendo na superfície do farol, na superfície do mar, né? E aqui é a elevação da superfície antes, né? Quando a gente estava no Mar Negro, a gente estava plotando ela em termos de menos 1 e 1, e aqui a gente já está entre menos 8,5 e 8, né? Nesse experimento particular, o HS estava em torno de 9,6 metros e o período de pico estava 12,6 segundos. No primeiro ano de experimento, a gente conseguiu coletar dados durante tempestades de cerca de 10, com HS de cerca de 10 metros de altura. Então, o HS é uma estatística das ondas, né? Então, se o HS está em torno de 10 metros, as ondas maiores elas podem estar muito maior do que 10 metros, né? Aqui é o caso aquele que eu mostrei para vocês, né? E com isso a gente pôde calcular também o espectro de ondas, né? Aqui o espectro para cada um desses casos, né? E aí o caso mais emblemático que a gente mediu lá foi esse caso aqui. Aqui na esquerda a gente tem uma onda gigante que quebrou sobre o farol, e essa onda causou um spray tão grande que molhou as câmeras que estavam aqui, a mais ou menos 42 metros de altura do nível médio do mar, né? Claro que tem a maré e tudo mais, então esse nível pode variar, a maré lá varia bastante, né? E aqui eu botei essa linha aqui, né? Ela está medida em relação ao tamanho do farol para vocês terem uma ideia do tamanho da onda que estava vindo, né? Então, é uma onda relativamente grande, ela chega, cobre e ela quebra exatamente sobre a estrutura do farol. Esses 14 metros aqui, que é a base do farol, eles foram reforçados. Essa imagem é velha. Então, os 14 metros, na verdade, é aqui. Aqui tem uma porta que tu pode acessar o farol aqui por baixo, quando tu chega nele por barco, né? E essa onda ela foi tão grande que ela quebrou sobre essa estrutura do farol, e aí ela passou aqui, ó, ela quebrou mais alto do que essa estrutura e batendo direto na parede do farol, tá? E aí ela ocasionou esse spray aqui, ó. Por sorte, nessa mesma data dessa tempestade, tinha um fotógrafo profissional, que também é um pesquisador da região, especialista em faróis, e ele é apaixonado por tirar foto de faróis. E aí ele tirou essa foto aqui, que mostra exatamente o instante, a gente comparou o tempo das câmeras e o tempo da foto, e foi exatamente a mesma onda no mesmo instante que quebrou no farol e que ocasionou a molhação. E aí, essa onda, em especial, lembra que eu tinha falado que tinha uns acelerômetros que foram instalados no farol, e essa onda, em especial, foi responsável por causar uma aceleração de cerca de 4 metros por segundo na horizontal. Imaginem que a gravidade é 9,8 metros por segundo, e aqui a gente está falando de uma aceleração de 4 metros por segundo que foi causada na horizontal aqui. Aqui é um zoom dessa aceleração aqui, né? Nós tivemos outras ondas menores que não passaram sobre a estrutura do farol, então elas bateram na parte que é reforçada do farol embaixo e não causaram uma aceleração tão grande, né?
e essa daqui que bateu sobre a estrutura do farol ocasionou uma aceleração de meio G, né? Então é uma aceleração bem forte sobre a estrutura do farol. E quando está no farol mesmo, eu quando estava lá, mesmo sobre condições que não era de tempestade, quando tu está no topo do farol, tu consegue sentir um pouco da vibração das ondas quando elas batem, né? Mas nada comparado com 4G. A gente sentia vibrações nessa escala aqui, né? Menos de, menos de 1 metro por segundo, assim. E aí, esse experimento, ele acabou o tempo de pós-doutorado que eu estava fazendo lá, e ele foi continuado, inclusive, por um outro brasileiro que se formou aí na FURG também. Ele fez graduação aí na FURG, que trabalhou junto quando ele estava na graduação, e ele foi quem continuou esse trabalho. E os resultados do trabalho dele eu vou mostrar um pouco mais para vocês logo em seguida. Esses resultados de aceleração do farol foram publicados numa revista, eu vou passar depois a referência para vocês, que a gente analisou basicamente foi a interação entre o farol e a estrutura. Para melhorar a interação entre ondas e correntes, a gente utilizou o experimento BB-Wave, que foi um experimento que foi desenvolvido especialmente para estudar a interação das correntes. Então a gente tinha um barco também com sistema de estéreo vídeo para medir ondas que foram instalados nesse barco, junto com um sistema para coletar aceleração e os movimentos do barco para que conseguisse ser corrigido o sinal do estéreo vídeo. A gente também utilizou um Ocarina, que é esse barquinho aqui, a Trimarã, vocês vão ver logo mais, ele é um barquinho bem pequeno, que tem uma mini estação meteorológica bem precisa no topo dele, tá? Então aqui é um conjunto de anemômetros para coletar dados de vento, dados de umidade, esse daqui, se eu não me engano, e esse daqui é de radiação solar. Tá? Essas boias aqui foram desenvolvidas no nosso próprio laboratório, que são boias bem pequenas, que se chamam SKID. Eu vou deixar depois nas referências um paper sobre elas, que é quem tem interesse em trabalhar com boias, é um paper bem interessante. E esse outro é um conjunto de boias que foi desenvolvido pelo Jim Thompson, que se chamam Swifts, que são boias que, além de medir a elevação da superfície, elas também têm uma série de outros sensores, como um ADCP instalado no fundo para medir corrente, elas têm uma câmera para medir quebra de onda, e elas têm uma mini estação meteorológica também aqui no topo, e um sistema de transmissão de frequência bem caro, que você consegue saber onde elas estão em qualquer lugar do mundo. Então aqui é um vídeo do Ocarina, vocês podem ver aquele trimaranzinho que eu tinha falado para vocês, né? E a gente pegava e soltava ele no meio do mar. Essa daqui é a operação para a soltura dele no mar. E aí a gente soltava ele para deixar ele numa região onde tivesse fortes correntes para medir interação, para medir o vento, principalmente, e as condições atmosféricas próximas a esse campo de corrente. Então é só para vocês terem uma ideia, um equipamento bem leve, relativamente fácil de ser colocado no mar. E, então, só para vocês terem uma ideia das dimensões desse equipamento. E aqui, para vocês terem uma ideia das boias Swift fora d'água também. A operação delas é relativamente fácil, uma pessoa mesmo consegue pegá-las na mão e botar na borda do barco e soltar elas. Para resgatar, todas essas operações são um pouco mais complicadas para resgatar os equipamentos, né? Então sempre dá uma adrenalina na hora de achar eles e de resgatar. E para fazer que eles voltem com os dados intactos e o equipamento intacto também. Aqui é a operação para colocar a boia do Swift na água e a boia Skip. Vocês podem ver que ambas são muito fáceis de colocar ali, não precisa de cabos nem nada, né? Basicamente, tu solta ele e deixa a corrente levar os dois equipamentos, tá? E aí essa região aqui da França, eu tinha comentado para vocês que tem correntes muito fortes, né? E as correntes chegam até 4 metros por segundo, as correntes geradas pela variação de maré. A maré tem uma variação entre 6 e 8 metros, e isso faz que gere correntes muito fortes, né? E aí aqui tá, a gente jogava uma série de boias e media o deslocamento dela e como que variava as condições de ondas ao longo dessa variação de corrente, tá? E aí depois a gente comparava esses resultados e calculava
a variação em função da intensidade de corrente, o quanto que a gente tinha essa variação no espectro de onda em variação da corrente. Vocês lembram que no começo, bem no começo, quando eu apresentei os métodos ali de refração, eu falei que as correntes também podem causar fenômenos de refração, assim como a batimetria, né? Onde a gente muda não só o comprimento de onda, como também a direção que elas estão se propagando toda vez que elas passam de uma região de maior corrente para uma região de menor corrente e vice-versa, né? Aqui, como as boias elas vão seguindo as correntes, não dá para ver pelas boias exatamente uma variação na direção de corrente, mas a gente consegue perceber uma variação na energia do espectro que é justamente ocasionada por uma relação não linear de troca de energia entre corrente e o espectro. E aí, dependendo da direção da corrente e da direção das ondas, a gente pode que a corrente tire energia das ondas ou que ela ceda energia para as ondas. Tá? E é um processo de interação não linear entre os dois. E aqui eu testei para esses casos como que diferentes parametrizações dos modelos variavam e como que elas representariam diferentes situações de correntes para diferentes parâmetros de simulações do WaveWatch, né? Então aqui eu tenho a medida da boia em preto e aqui eu tenho o ST4, que é o parâmetro do Arduino, o ST3, que utiliza como base a formulação de Kalman, né? E aqui utiliza os parâmetros de saturação do espectro, né? E aí a gente pode ver que o pico do espectro aqui, ele é muito melhor representado pelo modelo ST3. E aí aqui o pretinho, ele se distancia mais para alta frequência, enquanto que o ST4 representa perfeitamente essa parte de saturação aqui no final do espectro, né? O pico do espectro perde energia, né? Então, provavelmente, depois a gente discute toda essa relação entre a energia no pico do espectro em função do input de onda, de input de energia pelo vento, né? A parte do final do espectro para o ST4 estava boa, mas para o ST3 estava ruim. A parte de input do vento do ST3 estava funcionando bem e a parte do input pelo vento do ST4 não estava funcionando tão bem. E isso é basicamente o que esse gráfico está nos mostrando em um dos resultados que a gente obteve com esse experimento, tá? Então, comparando esses modelos, a gente tem isso. E aí eu observei que toda vez que a gente tinha condições fortes de corrente, então aqui tem mapa de correntes e as boias, né? E aqui tem diferentes simulações com os modelos, né? Para cada uma dessas posições das boias, comparando todos eles, né? E a gente pode ver que o WaveWatch com essa parametrização do ST4, ele praticamente sempre acaba perdendo o pico do índice, né? Aí depois aqui vem o swell, pico do swell, mais o pico do índice que é de geração local, ou essa parametrização do ST4 estava perdendo nos parâmetros de corrente, né? E aí, como a gente tinha dados de ondas para comparar, dados de vento também, a gente observou que, na verdade, o problema do input estava porque a intensidade do vento de entrada no modelo não estava funcionando tão bem. Então a gente rodou um modelo acoplado entre oceano e atmosfera para que o vento considerasse corrente no modelo, né? E aí a gente observou que quando a gente fazia esses cálculos para 10 metros, a corrente fazia um impacto substancial, principalmente na tensão de cisalhamento do vento, que é justamente o importante para a energia de onda no modelo, né? E aí aqui é uma comparação da diferença entre se a gente considerar um modelo acoplado e não considerar um modelo acoplado, né? Então, se a gente considerar a diferença entre o modelo acoplado, ela é relativamente grande na tensão de cisalhamento superficial. E os modelos de onda, eles têm como input padrão de onda a 10 metros de altura, né? Então,
quando a gente considera corrente, interação entre vento e corrente, nos modelos de onda, eles não estão sendo bem resolvidos dentro dos modelos numéricos, porque a parte de interação entre vento e corrente não é resolvida corretamente pelos modelos de onda. Ela é resolvida somente por modelos acoplados que consideram interação entre oceano e atmosfera. E aí, o último experimento que eu vou mostrar para vocês aqui é um experimento aí que não é mais em campo, ele é um experimento em tanque de ondas, porque é muito difícil, tu não tem como fazer um experimento in situ, é muito complicado fazer um experimento in situ em condições extremas de vento, né? É muito difícil colocar equipamentos na água, é muito difícil a manutenção, é muito difícil estar no local, é praticamente impossível, né? Então, nós fizemos alguns experimentos esse ano passado, antes da Covid, num tanque de ondas em Miami, que é um tanque de ondas que ele é todo de vidro e ele é fechado e ele foi desenvolvido especialmente para simular condições extremas de vento, chegando até condições de furacão categoria 4, 5. Tá? Então, esse laboratório consegue simular ventos equivalentes a 10 metros de altura de quase 10 quilômetros por hora, de quase 100 quilômetros por hora. E aí a gente não foi até tanto porque a gente precisava de condições de quebra justamente para medir a quantidade de espuma. E chega uma hora que tu tem tantas spray no ar que tu não consegue mais visualizar as ondas, né? Então a gente foi até velocidades de ventos um pouco inferiores para fazer um experimento inicial e a gente mediu tanto as ondas de forma lateral, a gente consegue pegar o perfil dessas ondas, né, como de forma superior também com estéreo vídeo e câmeras polarizadas, tá? E aí, por exemplo, aqui as medidas de superfície, né, a gente calculou, a gente consegue ter o campo tridimensional e a evolução do campo de ondas e também calcular com base nessas imagens a posição da quebra, tá? E aqui a gente consegue calcular, esses aqui são resultados com câmeras polarizadas, que a gente consegue calcular a rugosidade da superfície à medida que a onda passa, né? E aí o objetivo desse experimento é calcular qual que é a variação da rugosidade da superfície quando a gente tem ondas. Porque se vocês lembrarem, quando a gente tem a onda que volta para o satélite, ela é extremamente influenciada pela rugosidade da superfície, na escala de milímetros. Variações de milímetros na rugosidade da superfície, elas já podem ter uma grande influência no sinal de retorno dessas ondas para o sinal de satélite. Então, como agora a gente está focando bastante no desenvolvimento espaciais de novos satélites, é importante que a gente tenha uma compreensão prévia de como que eles vão reagir para diferentes condições de estados de mar, para que a gente consiga obter a informação precisa deles em condições extremas, inclusive em condições de furacão, que são situações que os satélites atuais não são capazes de medir com precisão. No entanto, nesse primeiro experimento que a gente fez, o radar que era para ter sido instalado, ele estava estragado e não tinha tido tempo de ser consertado. Então, isso foi apenas um experimento piloto e era para ter acontecido ano retrasado, em 2020, um experimento utilizando o radar. No entanto, devido à Covid, a gente não conseguiu realizar esse experimento ainda e a gente está realizando agora esse experimento ao longo desse ano, a gente vai realizar ele de forma remota. E aí, como conclusão, então, eu vou deixar de novo aquele gráficozinho, né, para como a gente consegue melhorar a previsão dos nossos modelos, né? E toda a previsão dos nossos modelos parte do princípio da gente ter um dado de qualidade para avaliar nossos modelos, para comparar esses modelos, descobrir os problemas e aonde eles falham, para depois tentar melhorar a previsão deles. Então, a gente começou mostrando que a observação de ondas está diretamente relacionada com a previsão das ondas. A partir da observação das ondas, a gente consegue obter
foram obtidos os primeiros formatos no formato dos espectros de ondas e os modelos de primeira e segunda geração. E aí depois, com o avanço de altímetros e boias, foram desenvolvidos os modelos de terceira geração, que eles têm uma boa precisão para HS. Os modelos de segunda e terceira e primeira geração, eles não são usados mais, não existe, ninguém usa mais eles para fazer previsões reais, eles são puramente acadêmicos, não tem sentido de usar eles, vocês não precisam mais colocar nos artigos de vocês, quem trabalha com onda aqui, o Wavewatch é um modelo de terceira geração, que o Swan é um modelo de terceira geração, ou que o Tomahawk é um modelo de terceira geração, vocês não precisam mais colocar isso. E atualmente tem se avançado muito em compreender a física de condições especiais, onde a gente tem pouca coleta de dados, como condições de correntes, interação com ondas, como a quebra pode influenciar nesses processos e o vento também. Né? Esses processos são extremamente não lineares e eles precisam, muitas vezes, ser utilizados de modelos acoplados para que a gente consiga resolver esses problemas. Né? E esses modelos acoplados também precisam ser validados. E para isso a gente precisa de medidas simultâneas de ondas, correntes e quebras e ventos. Né? E isso é muito complicado e tem muito poucos experimentos que estão sendo feitos nesse momento, nesse sentido. Avanços em termos de satélites, o SKIMS espera bastante que ele tenha bastante vantagens na hora de calcular principalmente interação onda e corrente. Isso pode trazer grandes benefícios para calcular o vento na superfície. E depois disso, não se sabe ainda o que pode vir. Né? Para finalizar, então, eu vou deixar aqui algumas sugestões bibliográficas para vocês. Esse artigo é do Fabien Leclerc, que foi onde foi arrumado os principais ajustes que foram feitos no termo de dissipação do termo de quebra por Whitecap no Wavewatch 3 e que hoje em dia é utilizado também no WAN e no SWAN. Né? Depois tem esse outro artigo também que é muito interessante do Fabien Leclerc, que analisa justamente a condição de vento e corrente e como eles interagem com a alta frequência do espectro. O Fabien também é um dos principais desenvolvedores do modelo Wavewatch. Ele sabe bastante e compreende bastante todos os processos que estão envolvidos no modelo. Ele é um dos autores do manual, então a parte que foi desenvolvida por ele do modelo está bem descrita no manual. Se você tiver interesse, o manual descreve bem como funciona a física do modelo, é sempre importante ler. Depois tem um dos artigos que foi produzido com os resultados da minha tese, que foi publicado na Nature, que investiga hug waves, né, que são ondas que têm cerca de 1,5 vezes o tamanho de HS. E esse artigo basicamente fala que elas são mais comuns na natureza do que a gente imaginava. Eu não apresentei resultados dela aqui, mas esse artigo utiliza uma série de conjuntos de dados que foi coletados por mim, pelo Fabien e analisados por mim, e também alguns dados que foram coletados na Itália e outras regiões. Depois tem esse modelo que explica um pouco a processo de interação entre ondas curtas e ondas longas, que também foi desenvolvido depois com base nos resultados da minha tese, que é um modelo analítico simplificado que a gente fez para descrever aquele processo que eu estava falando. A parte de como o modelo foi inserido no modelo foi feito por Romero, eu não participei da formulação desse trabalho, mas eu acredito que a gente ainda é possível melhorar aquele termo-fonte. Ele precisa ser melhorado, por isso que até hoje a gente não conseguiu, eu não quis publicar nada sobre isso. Depois, sobre as boias, aquelas que a gente estava falando, teve esse artigo que as boias foram desenvolvidas no nosso laboratório, então teve esse artigo que a gente publicou explicando como que as boias foram desenvolvidas. Do farol de La Juman foi feito um artigo que foi publicado na Royal Society, que explicando justamente por que essa interação de onda e estrutura. Continuando com
esse trabalho que foi desenvolvido principalmente no projeto DAIM, né, que tinha como objetivo a melhorar a parametrização de eventos extremos, também foi desenvolvido esse modelo, que é uma nova formulação para calcular dissipação de ondas baseado na teoria gaussiana. Teve esse artigo que foi usado também com os dados do Farol, que foi publicado na Nature, que foi uma metodologia, apresentando uma metodologia nova para identificar e classificar quebra de ondas, utilizando machine learning e neural network, rede neural. Teve também esse artigo meu que foi publicado na Nature, onde a gente torna público esses dados, uma série de dados de stereo vídeo que foram utilizados ao longo da minha tese, que foram coletados no Farol também, dados que foram coletados na Itália, no Mar Amarelo, Mar Negro. Então, tem uma série de dados de stereo vídeo que estão disponíveis, todos os toolbox para trabalhar com esses dados também estão disponíveis e tem muita informação que pode ser extraída de dentro desses resultados. Então, todos eles, está tudo disponível gratuitamente, não precisa, vocês só precisam baixar o dado e trabalhar com eles. É muito interessante, se alguém tiver interesse em trabalhar com esses dados ou com outros dados de stereo vídeo e medidas de onda, vocês podem falar comigo. E atualmente a FURG e a French Energy Marines, eu estou escrevendo um projeto de colaboração entre eles. A gente já tem o ok do CEO, que é o Jean-François Philippot, da French Energy Marines, para fazer um trabalho de colaboração entre a FURG e a French Energy Marines. Então, vocês aqui da FURG, se vocês tiverem interesse em trabalhar com esse tema, com dados de ondas, a gente vai ter bastante dados de ondas desses projetos que já foram concluídos ou projetos que estão em andamento, que podem ser utilizados para produção de monografias e de dissertações de mestrados. Bom, muito obrigado. Eu não sei se vai ter uma aula para vocês entrarem em contato, que a gente possa tirar dúvidas, mas qualquer coisa vocês podem entrar em contato com o Lies, pegar meu e-mail, com qualquer pessoa que estiver interessada. Muito obrigado e espero que tenham achado interessante a apresentação.